Clerici Cecília Hermes Agnoleto, 74 anos, é mãe de André e Matheus, ambos naturais de Três Passos. Hoje ela mora em Erechim. Ela trabalhou por muitos anos como professora. Logo em seguida, a família comprou uma farmácia e começaram a administrar o novo negócio. Por adquirirem um empreendimento farmacêutico, Clerici formou-se em farmácia e quis que os filhos tivessem o mesmo propósito. Foi linda, maravilhosa. O André nasceu muito grande, com 3,8 kg. E o segundo filho também. Depois nasceu, 2 anos e 8 meses depois, nasceu o Matheus. Também foi menino, porque naquela época não tinha os vídeos para a gente enxergar que sexo era. Eles podiam verificar algum probleminha no feto, né? Mas não que fosse o sexo, alguma coisa. Então a gente sempre ia na expectativa, né? Não sabia. Os filhos são formados em farmácia. Matheus continua na área, mas André decidiu cursar medicina e atualmente é médico oftalmologista. André conta que quando resolveu seguir outra área da saúde, a mãe não ficou muito contente, pois esperava que o filho trabalhasse no estabelecimento da família. Com o tempo, ela entendeu que esse era o caminho que o filho iria seguir e respeitou a sua decisão. Primeiro ele fez farmácia e depois, então, no ano seguinte, depois que ele estava formado, 1 ano e pouco depois, ele foi para medicina. Sim, sim. Ele tinha vontade sempre. Só que ele tinha que passar numa federal, né? Porque a gente já estava pagando as particulares, que eram as de farmácia, né? Mesmo com muito trabalho, Clerici sempre se dedicou aos filhos, participando de sua alfabetização, atividades da escola, o cotidiano dos meninos. A única queixa deles era, por serem mais visados e serem filhos de uma professora, a exigência era de serem exemplos. Sempre trabalhei. Meus filhos foram criados, na época a gente chamava de tata, né? Porque não era babá. Era com as pessoas que ajudavam a gente. A gente tinha que trazer do interior pessoal para morar com a gente, porque na época as creches que tinham em Três Passos eram só creches para empresas. Daí então tinha creches para essas firmas, né? Mas para a gente não tinha, né? Não tinha creches particulares. Então tu tinha que ter uma pessoa. Então na verdade, quando André nasceu, eu já tive que pegar uma pessoa, porque naquela época tu nem ganhava as licenças de 4 meses, como hoje todo mundo ganha. Eu ganhei uns 2 meses de licença, mas interrompendo cada volta e meia, indo para o meu trabalho, né? Ajudando, fazendo isso, fazendo aquilo. Então eu tinha sempre precisei de pessoas. Até eles completar em torno de 10 anos por aí, eu quase dependia de pessoas junto com a gente, né? Daí, inclusive, porque teve épocas, quando o André nasceu, que eu trabalhava 3 turnos. Eu trabalhava todo dia e à noite ainda eu ia para uma escola pública, para uma escola particular, que eu trabalhava com uma coordenação pedagógica lá, porque meu curso é de pedagoga, né? É de pedagogia. Então, eu trabalhava ainda. Mas daí depois que ele teve 1 ano, daí eu parei, né? Daí não dava mais. Participei de tudo, porque daí não tinha como tu correr, né? Tu tá junto com tudo, tanto que eles cansavam de dizer assim, principalmente o André. O André sempre foi meio crítico, assim. Daí ele dizia assim, por que eu tenho que ser filho de professora? Na próxima geração eu não quero ser. Porque ele não gostava, porque eles tinham que ser exemplos, né? Na sala de aula, né? Ah, tu é filho da professora, né? Então é assim, né? Ela é uma pessoa muito ativa, uma companheira, né? Tanto do meu pai quanto minha, do meu irmão. Ela realmente é a mulher das nossas vidas, né? Minha, do meu irmão, do meu pai. E é uma pessoa muito forte, muito resistente. Ela passou por, assim como todo mundo passa por seus perrengues na vida, né? Ela passou pelos perrengues dela,
junto com a gente, e ela está aí com a gente até hoje para levar a nossa família, né? Que é o que ela faz, ela leva, direciona a nossa família sempre pro lado certo. Essa é a minha mãe, a Clarice. O filho André relembra do primeiro momento delicado que a mãe passou, a descoberta de um câncer. Ela se abalou por 2 vezes, né? Durante a vida por motivo de câncer. Então ela teve um câncer de ovário, né? Quando ela era mais nova, tinha 40 anos. E quando ela tinha 65 anos, se eu não me engano, ela teve um câncer de intestino. Então ela passou por 2 tipos de câncer, que não é fácil, né? Para ninguém isso, para quem pega no estágio inicial, para quem pega no estágio mais avançado, para todo mundo é difícil, né? Ninguém quer ter um problema como esse. Mas Deus deu a oportunidade dela continuar, né, com a gente. Ela superou tudo isso, ela lutou pela vida dela, a gente aprendeu com isso muito. E, na verdade, a gente se fortaleceu no meio dessas doenças dela. Então, isso é mérito dela, né? Claro, do conjunto nosso, da família, mas ela que é a mãe, mulher, que estrutura isso, né, dentro de casa. Então, mérito da minha mãe. A família passou por momentos difíceis durante o processo de cura. André salienta que ela era muito forte e se manteve firme. Hoje, como médico, ele conta que o câncer de ovário é um dos que possui pior prognóstico, pois quando detectado, na maioria dos casos, já está em estágio avançado. E foi o diagnóstico precoce que salvou a vida dela, devido a uma feliz coincidência. Foi um diagnóstico precoce, que foi uma coincidência da vida, assim, né? A gente morava em Três Passos, né? E mudou pro lado da nossa casa uma gineco-obstetra, né? Uma médica. E então, na época, eu lembro que ela comprou um aparelho de ultrassom. Imagina isso, há 30 anos atrás, né? Era um evento, né? Comprar um aparelho de ultrassom. E quando ela comprou esse equipamento, eu lembro que ela era nossa vizinha, ela veio pedir para minha mãe para ela ir na clínica para ela testar o aparelho, para ver se ela ia conseguir usar o aparelho, porque estava o técnico lá e tudo. Então, foi aí que foi feito o diagnóstico, precoce, muito precoce, por uma coincidência da vida, né? Que ela foi lá para uma eventualidade para testar o equipamento da vizinha, né? Da médica. E foi aí que ela constatou que o tamanho do ovário era um pouco maior, né, que teria que fazer outros exames. Ela fez exames e diagnosticou muito precocemente, né, a doença, que é uma doença geralmente já em estágio metastático quando a gente descobre, né, porque ela não é fácil de diagnosticar. Depois de 20 anos, Clarice enfrentou o problema mais uma vez, com a descoberta do câncer do intestino. Ela não desanimou, lutou e venceu novamente. O médico oftalmologista André Hermes, ao falar sobre sua mãe, percebe-se o olhar de admiração e o carinho nas palavras. Ela é muito ativa com essa idade de 74, tá? Obviamente 74 ninguém mais é saudável 100%, sempre tem alguma coisinha, né? Ainda mais depois de passar dois tipos de câncer, tratamento, enfim, vocês imaginem. Né? Então ela tem as dificuldades dela, mas a gente brinca que ela tem rodinhas, né? Porque ela não para. E isso que eu vejo nela, assim, acho que pra mim chama paz, sabe? Eu vejo que ela tem 74 anos, ela vive em paz, né? Isso é o ideal. Tem gente que com 20 não tem paz, com 30 não tem paz, 40, não tem uma idade. Então, a minha mãe, eu sempre vi isso, ela teve as dificuldades, ela sempre foi com muita perseverança, muita resiliência, né? Levou a vida dela, mas ela nunca deixou de ter paz. Ela sempre tentou resolver os problemas, nunca tentou aumentar os problemas e levar o problema para as outras pessoas, né? Então, isso aí eu vou levar dela, né, para sempre, e levar para minha família também esse ensinamento aí, para ter certeza.